pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A videoaula de hoje vai ser esse suplá, tá? Olha só como é que ele ficou, esse efeito espiral. Eu gosto muito desse efeito, tá certo? E também gosto desse bico de crochê aqui, olha, tá? Que fica com essa aparência de sainha ou vestidinho, tá? Eu gosto bastante desse tipo de bico de crochê, tá certo? Então eu vim aqui, olha, e vim trazer esse modelo. Eu gosto muito também desse modelo espiral, tá? Aqui eu fiz nessa cor azul mais claro, tá? E aqui também, olha, nesse marrom, uma cor mais escura, tá certo? Vou tirar aqui, olha, só para você dar uma olhada como é que fica na cor mais escura também, tá? Eu achei que ficou muito bacana, tá certo? Olha, ok? Nesse trabalho aqui, olha, eu usei uma agulha número 3,5, tá? Usei também aqui o Barroco, tá certo? Olha, o Barroco Max Color, tá? A cor é o 2012, tá? Pra quem quer saber o tex dele é esse aqui, ó, 885, tá certo? 885. E então eu usei agulha 3,5, tá? Esse novelo aqui, ele tem 200 gramas, então, né? Tá certo? 100% algodão, Barroco número 6, tá? E é daqueles novelo menor, tá? Sobrou ainda esse tanto aqui, ó. Tá vendo? De novelo, tá? E é isso, tá, pessoal? O marrom, eu não tenho a cor do marrom, mas é o marrom mais escuro que você tem lá na prateleira, você vê lá na prateleira, tá certo? Para fazer esse trabalho aqui, olha, ele ficou com aproximadamente 36 centímetros de diâmetro, tá vendo? Olha, 36 centímetros, tá? O efeito espiral eu acho bastante interessante, tá? É bem simples, bem fácil, tá certo? E é isso, pessoal. Peço que você deixe aí o seu joinha e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais para estar me ajudando, tá, pessoal? Ajudando o canal também e me incentivando a fazer mais trabalho como esse, tá certo? Então é isso, olha. Vamos ao passo a passo de mais um trabalho, tá certo? Bom, então para iniciar a base do suplá espiral, normalmente eu inicio com o círculo mágico. Se você não souber fazer o círculo mágico, você pode iniciar com 5 ou 6 correntes e fechar com um ponto baixíssimo na primeira corrente, tá? Eu vou iniciar aqui, olha, o meu círculo mágico, e eu faço dessa forma, tá? Ó, como se fosse fazer um nó, ok? Eu coloco essa ponta menor para baixo, tá? E aqui, ó, ele forma um círculo, tá? Então, aqui, olha, eu vou segurar bem aqui onde eu tenho esse nó, tá vendo? Olha, bem simples, tá? Aí, eu coloco a agulha dentro do círculo, ó, tá? Eu vou segurar aqui para a argola ficar, o círculo ficar mais aberto. Então, eu coloco a agulha dentro do círculo, tá? Ó, puxo a linha que tá saindo lá do novelo, tá certo? Ó, e aqui eu vou fazer, então, a minha corrente inicial, tá? Ó, pra prender, tá certo? Ó, tá feito aqui, então, o meu círculo mágico. Agora, então, olha, eu faço mais 2 correntes como se fosse um ponto alto, tá certo? Para fazer o suplá espiral, então, aqui, olha, eu inicio com 12 ponto alto. Essas 3 correntes já equivalem a um ponto alto. Então, eu laço a minha agulha e coloco a agulha dentro do círculo, tá? E vou preencher com mais 11 ponto alto dentro do círculo, tá? Ó, então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Ó, vamos conferir, então. Contando aqui, então, com as 3 correntes iniciais, tá?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Então, aqui, olha, eu venho nesse fio menor e vou puxar, porque daí o círculo fecha, ó, tá? Tá certo? E aí, aqui, então, eu coloco a agulha. E aqui na terceira corrente, tá vendo? Olha, uma, duas. Na terceira corrente onde eu iniciei, eu coloco a agulha. Então, eu fecho aqui com ponto baixíssimo, tá? Eu vou esticar aqui um pouquinho e fechar aqui totalmente esse círculo, tá? Ó, e aí tá feito aqui, então, os 12 pontos altos dentro do círculo mágico. É assim que eu faço, tá certo? Então, para a segunda carreira, eu subo sempre 3 correntes, tá? No mesmo ponto, tá certo? Olha, no mesmo ponto. Aqui, ó, tá? Eu coloco mais um ponto alto. Vou para o próximo ponto, tá certo? Ó, para o próximo ponto. Pego essas duas alcinhas aqui e trabalho 2 pontos altos dentro. 1 e 2. No próximo 2, então, essa carreira eu vou fazer sempre 2 pontos altos em cima de cada ponto de base. Como eu fiz aqui 12 pontos altos na carreira anterior, dentro do círculo mágico, então, se eu estou colocando 2 pontos altos em cima de cada ponto de base, então, nessa segunda carreira, eu vou ficar no total com 24 pontos altos, tá certo? Eu vou fazendo aqui, olha, 2 pontos altos em cima de cada ponto de base, até chegar no último pontinho aqui de base, tá? Ó, até chegar aqui, olha, nesse último, tá certo? Quando eu chegar nesse último e totalizar 24 pontos altos, eu venho aqui pra gente finalizar e não ficar nenhuma dúvida, tá ok? Bom, então eu fiz aqui, olha, os 24 pontos altos, tá? Então, sem fazer corrente nenhuma, olha, eu venho aqui, conto uma, duas, olha, na terceira corrente eu coloco a agulha e faço um ponto baixíssimo, tá certo? Então, eu fecho aqui, olha, essa segunda carreira dessa forma, tá ok? Ó, tá? Então, para a próxima carreira, a terceira carreira, eu vou caminhar aqui, olha, para o segundo ponto de base, tá? Aonde eu fiz aqui, ó, 2 pontos em cada pontinho de base. Então, eu vou para o segundo, vou trabalhar no segundo ponto de base, por toda essa carreira, tá, ó? Então, eu estou aqui no segundo ponto de base, tá? Vou subir aqui 3 correntes, que equivale à altura de um ponto alto. E nesse mesmo ponto, eu coloco mais 2 pontos altos. E aí, então, aqui nesse segundo ponto de base, eu fico com 3 pontos altos em cima dele, tá certo? Faço uma corrente de separação, tá, ó? Então, aqui no próximo, eu tenho 2 pontos altos junto no mesmo pontinho de base aqui, ó, na primeira carreira, tá? Eu pulo o primeiro e venho no segundo e faço 3 pontos altos em cima desse mesmo pontinho aqui. Vou trabalhar 3 ponto alto, né? Um bloco de 3 pontos altos em cima, sempre do segundo ponto de base, ó. Eu pulo um, venho no próximo. Sempre separado por uma corrente, tá certo? Ó. Então, aqui também eu tenho 2 pontos no mesmo pontinho aqui, tá vendo? Ó, eu laço, pulo um, venho aqui no próximo, que é o segundo ponto de base, tá? E trabalho o bloquinho de 3 pontos altos nesse mesmo ponto de base, tá certo? E assim eu começo a iniciar aqui, então, a espiral, tá? É desse jeito que eu vou iniciar essa parte espiral do suplá, tá certo? Eu vou fazer por toda a minha carreira, então, sempre, olha, uma corrente de separação para cada bloco. Eu pulo o primeiro pontinho aqui de base e venho no segundo e trabalho os 3 pontos altos, tá certo? É dessa forma que eu vou fazer essa carreira todinha, tá certo? Olha, 2 e 3. Uma corrente de separação e assim por diante, tá? Quando eu fizer aqui, ó, o último bloquinho de 3 pontos altos, eu volto pra gente finalizar e não ficar nenhuma dúvida.
Bom, então olha só, tá? Eu fiz aqui 12 blocos de 3 pontos altos, tá? Sempre separado por uma corrente, tá certo? Então, terminei aqui o meu último ponto alto, tá? Ó, sem fazer corrente nenhuma, o que que eu vou fazer? Vou contar aqui, olha, uma, duas. Na terceira corrente, eu coloco a agulha, tá? Ó, tá vendo? Desse jeito, tá? Eu laço e puxo as duas alças de uma vez. E aí, vai ficar esse espacinho que equivale a essa correntinha de separação, tá certo? E aí, olha, é como se eu tivesse dentro do espaço dessas correntes, tá? Então, aqui eu vou iniciar com duas correntes, tá certo? Porque aqui, olha, já tem uma correntinha levantada, tá vendo? Olha, tá? Então, se eu fizer mais uma, no total 3 correntes, vai ficar muito alto, tá certo? Então, por isso eu faço duas correntes. Aí, eu laço a agulha, venho ainda nesse mesmo espaço aqui, ó, tá? E vou fazer mais um ponto alto. Tá certo? Essa aqui é a quarta carreira, tá? Venho no primeiro ponto, faço um ponto alto, em cima de ponto alto. No segundo ponto também, olha, mais um ponto alto em cima de ponto alto, tá certo? E aqui nesse último eu não trabalho, tá? Então, veja que aqui nessa carreira aqui, ó, eu tinha 3 pontos, agora aqui nessa carreirinha a gente vai trabalhar um bloco de 4 pontos altos, sempre separado por uma corrente, tá certo? Laço, no próximo espaço de uma corrente eu vou colocar 2 pontos altos, 1 e 2, tá? Venho aqui, ó, tenho 3 pontos, então eu trabalho no primeiro, no segundo, e no último eu não trabalho, eu deixo sempre o último livre, tá? Então, você percebe que nessa carreira eu fiquei com 4 pontos altos, ok? Passo uma corrente de separação, laço a agulha e vou para o próximo espaço e repito. 2 pontos altos. No primeiro, 1. No segundo, 2. No total ficou 4. No último, eu não trabalho, faço uma corrente e sigo, tá? Eu vou terminar essa carreira todinha dessa mesma forma. E aqui, olha, quando eu finalizar o último bloco, eu volto pra gente fechar a carreira e não ficar nenhuma dúvida, tá ok? Bom, então, olha só, fiz o último bloco, tá? E então, aqui pra fechar, olha, eu não faço corrente, ok? Então, eu venho aqui, olha, eu fiz duas correntes aqui em cima, então, eu venho nessa corrente aqui na última, tá, ó? Aqui, ó, antes do ponto alto, venho nessa corrente, coloco a agulha, tá? Ó, laço e tiro as duas alças. E aí, vai ficar assim, como se eu estivesse dentro do espaço de uma corrente, tá ok? E para a próxima carreira, então, eu sempre subo aqui duas correntes, laço, venho ainda no mesmo espaço e preencho com mais um ponto alto. E aí, olha, fica com 2 pontos altos dentro desse espaço de uma corrente, digamos assim, né? Então, aqui, olha, eu tenho 4 pontos altos na carreira anterior, tá certo? Então, eu venho aqui nesse próximo ponto, trabalho um ponto alto em cima. No próximo, aqui, ó, mais um ponto alto. E no próximo, mais um, tá? No último, então, eu sempre deixo de trabalhar no último. Faço uma corrente e vou para o próximo espaço. Dentro de cada espaço, eu coloco sempre 2 pontos altos, tá? Então, aqui eu tenho 4 pontos, eu trabalho em cima de 3 pontos altos e no último eu não trabalho, deixo ele sem fazer ponto. E aí, nessa carreira, você vai perceber que, olha, a gente fica com 5 pontos altos, tá certo? Olha só, tá? Então, aqui, olha, eu tinha uma carreira, aqui a segunda, aqui, olha, a terceira carreira, quarta e quinta. Todas as carreiras eu vou fazer dessa mesma forma, sempre trabalhando duas correntes, 2 pontos altos, perdão, dentro dos espaços, tá? E no último ponto de base eu nunca trabalho, tá certo? E a cada carreira que você sobe, você aumenta um ponto para cada bloco, tá certo? E aí, você vai fazer essa quantidade
de ponto alto dentro de cada bloco, dependendo do tamanho ou do modelo que você for fazer o seu suplá, tá certo? Nesse suplá que eu tô fazendo, nesse modelo de suplá que eu tô fazendo, eu vou trabalhar até eu ficar com 7 pontos altos em cada bloco, tá? Sempre seguindo dessa mesma sequência, tá bom? Fechando aqui na segunda corrente, e aí eu subo, então, eu faço sempre 2 pontos altos dentro do espaço, tá? E vou fazendo dessa forma. Então, para eu fazer esse suplá, eu vou trabalhar até eu ter 7 pontos altos em cada bloco. Eu vou fazer o meu aqui, quando eu ficar com 7 pontos altos, 7 pontos altos em cada bloco, eu volto aqui para a gente dar continuidade no suplá. Bom, então aqui, olha, eu estou com o meu bloco de 7 pontos altos, tá certo? Cada bloco tem 7 pontos altos, tá? Aqui, então, para finalizar, eu vou fazer da mesma forma, tá? Olha, eu conto uma, duas, né? Na segunda corrente, que antecede aqui, olha, o ponto alto. Eu coloco a agulha e faço aqui, olha, da mesma forma que eu venho fazendo em outras carreiras, tá? Ó, eu laço e tiro aqui as 2 alças de uma vez, tá certo? Vou subir 2 correntes, tá? E agora, olha, eu vou fazer aqui ainda mais um ponto alto, tá? Então, fiquei aqui, olha, com 2 pontos altos da mesma forma. Agora, eu vou fazer 2 correntes, laço, ainda nesse mesmo espaço de uma corrente, eu coloco mais 2 pontos altos, e aí vai formar aqui, ó, um leque, tá? Um leque. Então, vai ficar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, tá certo? Sem fazer corrente nenhuma, eu laço e vou pular, então, olha, 1, 2, 3. Aqui no quarto, eu coloco mais 2 pontos altos, 1, 2, tá? Esse leque, eu vou fazer ele diferente. Vou fazer 3 correntes, venho no pé das 3 correntes aqui, ó, nesse ponto, nesse segundo ponto de base, eu coloco a agulha nessas 2 alças aqui, ó, tá? Aí, eu puxo uma laçada, ó, laço a agulha e tiro as 2 alças, formou um picô, um ponto picô. Laço e ainda nesse mesmo ponto, eu coloco mais 2 pontos altos, tá? Então, vai ser 2 tipos de leque, tá certo? Olha, um sem picô e o outro com picô, sempre nessa sequência, tá? Ó, laço, ok? Então, aqui, ó, se você for contar, eu tenho 1, 2, 3, no quarto, que seria aqui o espaço de uma corrente, eu vou repetir esse leque aqui, ó, sem picô, tá? Então, eu faço aqui 2 pontos altos, 2 correntes, laço, e ainda no mesmo espaço, mais 2 pontos altos, tá certo? Ó. O próximo leque, então, eu laço, conto 1, 2, 3, no quarto, eu vou fazer o meu leque com picô. Então, 2 pontos altos, tá? 1, 2, 3 corrente. No pezinho das 3 correntes, olha, nesse segundo ponto alto aqui, eu coloco a agulha aqui, olha, nessa alça e nessa outra, puxo uma laçada, laço a agulha e tiro as 2 alças, formou o picô. Laço e venho ainda no mesmo ponto e coloco mais 2 pontos altos. E aí, formou aqui, então, o meu leque com o picô, tá certo? Aí, então, eu laço, olha, se você for contar, 1, 2, 3, no próximo, eu vou fazendo sempre essa repetição. E você vai notar que o leque sem picô, ele sempre vai ficar no espaço das correntes. O leque com picô, ele vai ficar no meio dos 7 pontos altos aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer por toda essa volta, essa mesma sequência. Quando eu fizer aqui, olha, o meu último leque, que vai ser o leque com picô, eu volto pra gente finalizar essa carreira juntas e não ficar nenhuma dúvida. Bom, então, olha só, fiz aqui o último picô, o último leque com o picô, tá? A sequência ficou certinha. Então, aqui, olha, sem fazer corrente nenhuma, eu vou contar 1, 2 na terceira corrente, tá? Eu coloco a agulha, ó, nessa corrente que antecede aqui o ponto alto, né? Assim, ó, fica desse jeito aqui, tá?
Aí, olha, eu preciso começar a próxima carreira com a agulha aqui dentro desse espaço de duas correntes. Então, eu vou caminhar no próximo ponto, tá? Com um ponto baixíssimo, tá certo? Olha, entro aqui dentro do espaço com mais um ponto baixíssimo, e aí vai ficar assim, ó, dessa forma, tá certo? Feito isso, eu vou subir aqui 3 correntes, que equivale à altura de um ponto alto. Laço, coloco a agulha no espaço de duas correntes, faço mais um ponto alto. Vou fazer 2 correntes, no mesmo espaço ainda, coloco mais 2 pontos altos, tá? Então, vai ficar aqui leque dentro de leque, dessa forma, olha, tá certo? Agora, nessa carreira, eu não vou trabalhar no leque com o picô. Eu vou fazer 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá, ó? Laço, já vou pro próximo leque, tá, ó, sem picô, e faço a repetição do meu leque. 2 pontos altos, tá, ó, 2 correntes e mais 2 pontos altos, simples assim, tá? Ok? Feito isso, eu faço 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, laço, vou pro próximo leque sem o picô e repito, tá certo? Então, essa vai ser a sequência dessa carreira, tá? Fica exatamente desse jeito, ok? Quando eu fizer o último leque aqui e as 7 correntes, eu venho aqui fechar a carreira junto e iniciar a próxima carreira. Bom, então olha só, eu fiz aqui as 7 últimas correntes, tá? Fiz 7 correntes, ok? Então, vou vir aqui na terceira corrente, tá? Olha, onde eu iniciei e fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Então, essa carreira, olha, ficou assim desse jeito, tá certo? Novamente, olha, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, tá? Até o centro, né, desse leque, tá, ó? Uma vez e 2 vezes, tá certo? Ainda nessa carreira, eu subo 3 correntes e vou fazer aqui, olha, mais um ponto alto, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Ainda eu vou trabalhar com esse mesmo leque dentro de leque, tá? Ó, sempre leque dentro de leque, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Nessa carreira, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, laço. Então, aqui, olha, eu tenho 7 correntes, perdão, vou contar 1, 2, 3. No 4, ó, 1, 2, 3, no 1, 2, 3, no 4, eu coloco a agulha, faço um ponto alto, tá, ó, 2 correntes, laço, e vou fazer mais um ponto alto, vai formar aqui, olha, um ponto V, tá? Ó, um ponto V, tá certo? Então, agora eu repito mais 3 correntes, laço, leque sobre leque, tá? 2 ponto alto, 2 correntes, mais 2 ponto alto, tá certo? Sempre leque sobre leque. Aqui eu faço 1, 2, 3 correntes. Então, aqui eu tenho 7, tá? Eu conto 1, 2, 3. Na corrente de número 4, faço um ponto alto, 2 correntes, laço e mais um ponto alto para formar um ponto V, tá? Mais 3 correntes e repito, leque sobre leque. Então, essa carreira eu vou trabalhar nessa sequência, tá? E quando eu fizer lá o meu último 3 correntes, aqui, ó, vai ficando assim, tá? Quando eu fizer aqui, ó, o ponto V e as últimas 3 correntes, eu venho aqui fechar junto com você e fazer aqui a próxima carreira junto, tá ok? Bom, então, olha só, fiz aqui as 3 correntes, tá certo? E vou finalizar aqui, então, essa carreira, tá? Colocando ponto baixíssimo, tá? Olha, 1, 2, na terceira corrente inicial, tá certo? Ó, desse jeito, tá? Para a próxima carreira, eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3, tá? No próximo ponto, faço mais um ponto alto, tá certo? Dentro do leque, eu vou trabalhar 5 pontos altos. 1,
2, 3, 4, 5, tá ok? Então, agora aqui, olha, mais 2 pontos altos, um em cima de cada ponto de base. 1 e 2, tá? E você vai perceber que no total eu fiquei com 9 pontos altos, tá? Desde dessas 3 correntes até o último ponto alto, tá certo? Aqui eu vou fazer duas correntes, venho dentro do ponto V e faço um ponto baixo. Novamente 2 correntes e repito. Um ponto alto para cada ponto de base. 1 e 2. Dentro do espaço do leque, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E aqui em cima de cada ponto de base, mais 2 pontos altos. No total, fiquei com 9 pontos altos, tá? Feito isso, faço 2 correntes dentro do ponto V, prendo com ponto baixo, 2 correntes e repito os 9 pontos altos, tá? Então, é essa sequência, olha, que eu vou fazer nessa carreira aqui todinha, tá certo? Quando eu fizer aqui o ponto baixo e as 2 correntes, eu volto pra gente finalizar aqui a carreira e seguir para a próxima carreira. Bom, então, olha só, fiz aqui as últimas 2 correntes dessa carreira, tá? Então, eu vou contar aqui, olha, 1, 2, na terceira corrente, eu coloco a agulha e fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Para a próxima carreira, então, olha, eu vou subir 1, 2, 3, que equivale à altura de um ponto alto, mais uma corrente, total 4 correntes, tá? Laço, olha. Aqui nessa carreira, eu vou trabalhar nessa alcinha aqui de trás de cada ponto alto, tá? Ó, então, eu venho na alça de trás do próximo ponto, faço um ponto alto, uma corrente de separação, venho aqui, olha, no próximo ponto de base, na alça de trás e trabalho o ponto alto, tá? Ó, sempre uma corrente de separação e um ponto alto na alcinha de trás, tá certo? Eu gosto de trabalhar assim dessa forma, tá? Pegando na alcinha de trás, porque daí ela vai ficar com esse efeito, com essa nervurinha aqui, olha, tá vendo? Tá? Se você quiser pegar, ó, uma corrente de separação, as 2 alças aqui, não tem problema, tá? Não vai modificar em nada, tá certo? Só vai, se você pegar aqui na alcinha de trás, só vai acrescentar esse efeito aqui, olha, dessa nervurinha aqui, tá certo? Só isso, tá? Então, aqui em cima dos 9 pontos altos, eu trabalho um ponto alto em cima de cada ponto de base, sempre separado por uma corrente, tá certo? Olha. Opa. Tá? Uma corrente de separação e ponto alto em cima de ponto alto, tá? Então, vai ficar assim, ó, 9 ponto alto separado por uma corrente. Por isso que aqui no início eu iniciei com 4 correntes, tá? 3 ponto alto, que equivale à altura de um ponto alto, e uma corrente que separa aqui, olha, um ponto alto do outro, ok? Feito isso, eu vou fazer 1, 2 correntes, tá? Aqui tem o ponto baixo, olha, trabalho ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? 2 correntes e começo novamente, ponto alto em cima de ponto alto, separado por uma corrente, tá? Eu pego aqui na alcinha de trás para ficar com esse efeito de nervurinha. Você vai fazer aí conforme você, né, acha mais legal, tá certo? Então, essa carreira vai ser feita sempre dessa forma, tá? Então, quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente finalizar aqui junto e fazer a última carreira, carreira de acabamento, tá? E o trabalho ele vai ficando assim, olha, desse jeito, tá certo? Bom, olha só, então eu finalizei a carreira aqui, eu tô finalizando, aliás, né? Fiz aqui as 2 últimas correntes, tá? Então, o trabalho tá ficando assim, olha, desse jeito, tá certo? Aí, olha, aqui, então, vai ser agora a última carreira, tá? Ó, 2 correntes, então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, na terceira corrente,
tá? Eu coloco a agulha e fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá ok? Então, agora, para a última carreira, olha, eu vou caminhar, só simplesmente colocar a agulha aqui, ó, nesse espaço, no primeiro espaço aqui, e faço aqui, ó, um ponto baixo, tá certo? Subo uma, duas, três correntes, ó, entro dentro dessas duas alças aqui, tá? Puxo uma laçada aqui assim, ó, laço e tiro as duas alças e formou aqui o ponto picô, tá? Vou no próximo espaço de uma corrente e repito, ó, ponto baixo, uma, duas, três correntes, no pezinho das três correntes, ó, tem o ponto baixo. Eu vou entrar aqui, ó, nessa alça e nessa outra aqui, ó, tá? Puxo uma laçada, laço a agulha e tiro as duas alças, formou o ponto picô. Vou pro próximo espaço e repito, tá? Então, vou fazer essa repetição até o penúltimo espaço, tá? Ó, fazendo os pontos picô, tá certo? Ponto baixo, três correntes, ponto picô, tá? Ó, três correntes, ponto picô, tá certo? Uma, duas, três, ponto picô. Aqui, ó, ponto baixo, uma, duas, três. Venho aqui no pezinho das três correntes, ó, ponto baixo. Aqui é o meu último espaço. Aqui eu só vou fazer o ponto baixo e não faço picô. Então, aqui eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picô em cima de cada motivo, tá certo? Feito isso, eu vou fazer apenas uma corrente de separação, tá? Ó, no meu caso aqui, ó, eu indo para o próximo motivo, já dentro do primeiro espaço, tá, ó, faço meu ponto baixo e vou repetir aqui as três correntes, tá certo? Venho aqui no pezinho das três correntes no ponto baixo e repito. No meu, ó, só uma corrente de separação para um motivo e o outro já vai dar certinho. Você vai colocar o seu trabalho numa mesa e você vai ver se você precisa colocar uma corrente igual eu fiz ou duas correntes, tá? Se ele repuxar muito, você faz duas correntes, tá certo? Para não repuxar e ficar tudo torto, tá? Ou começar a levantar assim, ó, tá certo? No meu, uma corrente apenas de um motivo para o outro deu certo, tá? Então, vou fazer essa repetição, esses 7 picô dentro aqui dos espaços, sempre separado, no meu caso, uma corrente. Quando eu fizer aqui a última corrente para finalizar, eu volto aqui pra gente ver o resultado e finalizar junto e não ficar nenhuma dúvida, ok? Bom, pessoal, então olha só, tá? Eu estou finalizando aqui essa carreira, tá? E no meio aqui, assim, do trabalho, eu percebi que só uma corrente entre um motivo e o outro tava ficando meio apertadinho. Então, eu resolvi soltar e fazer com uma separação com duas correntes, tá certo? E aí, olha, eu fui fazendo, então, a carreira inteira com duas correntes, tá? Então, por isso aqui, ó, eu fiz, então, para finalizar duas correntes. Tem aqui, olha, o primeiro ponto baixo onde eu iniciei, tá certo? Eu vou colocar a agulha bem no ponto baixo, olha. Puxo uma laçada, faço aqui o ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma corrente só para arrematar, ó, tá? Arremato aqui o fio. E com uma agulha de tapeceiro ou uma agulha mais fina, tá? Ou se você conseguir com essa própria agulha, você vai esconder esse fio pro lado de trás, tá certo? Para arrematar, tá? Então, olha só, o resultado foi esse. Eu espero que você tenha gostado do resultado, tá? Olha, eu acho muito bacana esse efeito, esse efeito aqui, olha, de espiral, tá certo? Muito bacana, né? Por isso que eu tô fazendo recentemente vários trabalhos assim, olha, com o suplá nesse modelo espiral, tá? Porque eu particularmente gosto, tá certo? Então é isso, olha. Não esquece de deixar o seu joinha para ajudar o canal e me incentivar a estar fazendo mais trabalhos como esse, tá certo? Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez
Fique com Deus e até o próximo vídeo.